Olá, voltamos agora com o programa Grandes Temas e hoje nossos convidados nos ajudam a compreender os casos de violência pública motivados pelo desejo de justiça ou de vingança. Debatemos justamente o justiçamento. E nessa questão do justiçamento, nós sabemos, pela filosofia do direito, que fazer justiça comporta de maneira intrínseca alguma forma de aplicação de força, ou seja, é inerente à justiça o uso da força, como diria Kant, que você também já lembrou aqui, Tadeu? Doutrina do direito. Manuel Kant. Sim, foi o Carlos que Eu lembrou. citaria o Weber, né? O Estado tem o monopólio da força. Então cabe ao Estado aplicá-la e saber aplicá-la, né? Pois é, mas Kant diria no direito, na doutrina do direito, não há direito sem força. Como de fato, a força de lei significa que há uma certa dose de violência, de certo modo. Que deve ser monopólio do Estado. Que deve ser monopólio do Estado, justamente. E aí, no primeiro bloco, a gente debateu dois aspectos, e eu queria que a gente voltasse um pouco a eles. De um lado, a desestruturação das políticas públicas de segurança. Falta de material, de efetivo, de equipamento, etc. De um lado isso, né? Desvios no alvo do tratamento da violência. Por outro lado, também, o aspecto mais subjetivo e psicológico. Quer dizer, falta de educação da população sobre os direitos humanos, o direito do outro, o que é o Estado, o que é a justiça pública, etc. Ou seja, há uma falta de compreensão, de instrução, não é? De compreensão da população sobre como funciona a sociedade, como é que funciona o Estado, justamente como funciona a justiça efetiva, né? E isso vai, só me permita concluir, Tadeu, isso vai gerar aquela ideia justamente, né, de que o poder público não faz a justiça. Então a gente tem que fazer. É como se a população quisesse trazer para próxima de si, não é, a ideia da justiça, com a força que a justiça tem que ter. Até 40 anos atrás, nossa população era majoritariamente rural. Então, a justiça era feita, não no âmbito da justiça como nós conhecemos. A maior parte da justiça do Brasil era feita pelo coronel do sertão, seus capangas e resolviam. A gente fala do Brasil como se fosse um Estado democrático de direito, isso é mentira. Brasil é um Estado que prevalece ainda de formas agora midiáticas, etc., um certo tipo de coronelismo. Nós somos um país, o último país do mundo a libertar seus escravos. Quando nós libertamos nossos escravos, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos um código criminal antes de termos um código civil, inclusive 80 anos antes. Nós passamos 80 anos, de 1830 até Bevilacqua constituir o nosso código civil. Por que tanto tempo? Eu sempre pergunto aos meus alunos, por que 86 lindos anos esperando um código civil? Porque nós tínhamos escravos, escravos não têm direito. Escravo era a materialidade do sujeito, cuja aplicação penal incorria sobre ele. Eu li o Código Penal de 1830, o Código Criminal de 1830 inteiro, e o tempo todo ele coloca, se for cometido crime X, sanção tal, cometido por escravo, mais tanto. Então, assim, quando você sai da escravidão, a primeira coisa que acontece, com a coisa sui generis do Brasil, de 1822 até 1988, quem disse não sou eu, os mais importantes trabalhos sobre criminalidade feito no Brasil, a professora Teixeira, que é inclusive advogada e socióloga, ela coloca uma coisa interessante. De 1822 até 1988, 90% das prisões no Brasil eram ilegais. Eram feitas como? Eu quero limpar isso aqui, está preso, chamada de mofo. Primeiro foram as prisões por vadiagem. Depois as prisões correcionais. O que era prisão correcional? O agente da lei, antes da Carta de 88, prendia quem queria, do jeito que queria. E aí, o que é que nós temos? Quando nós tivemos o advento de 88, nós tivemos um problema sério. Como é que eu vou tratar cidadãos que eu nunca tratei? A maior parte da população desse país nunca foi tratada como cidadã. Né? Tanto que até hoje, nós temos exemplos aí, algumas pessoas ainda dão suas carteiradas. E aí, a partir de 88, eu converso muito com o pessoal de segurança pública, diz, eu sou limitado, mas você é limitado em relação a quê? Não é porque, eu entendo, você sente que mas não pode prender, porque você tem artifícios, coisa que os americanos aprenderam a partir dos anos 70 e ainda não fizeram de todo. Os Estados Unidos não são uma grande nação democrática do mundo, a Rússia é muito menos um exemplo, e a China é uma ditadura comunista. Né? Os Estados Unidos tem um problema grave, a maior parte da população carcerária americana é negra e latino-americana. A questão central então, só para fechar, de 88 para cá, ao acompanhamento desse processo de cidadania,
mas não se acompanhou um sistema de segurança pública. Quando eu digo sistema de segurança pública, de integração de cidadania também, que desse conta desse problema. Aí fica a questão, nossas periferias são baluartes da miséria. Só quem mora lá fora é que entende, por exemplo, eu dei uma volta no nosso área da apresentação, o maior bairro do Rio Grande do Norte tem mais de 90 mil habitantes. Se eu pegar qualquer amigo meu europeu e dar uma volta lá, você está de brincadeira com isso aqui. Cidade. E nós tratamos como normal. Então nós normalizamos a violência da desestrutura urbana, a violência de todos os matizes. Claro que a gente querer que a polícia dê resposta para isso é imoral. A polícia não pode responder a isso. Ela não é responsável por isso. Há um conjunto de fatores que já foram abordados aqui. E aí, claro, essa sensação de insegurança que, em último caso, esses linchamentos que terminam acontecendo, mas que... Aí o problema de lidar com estatística é triste isso. Vocês vão me achar muito frio. Mas é uma gota d'água no mar de homicídio do Brasil. E eu quero fazer um adendo. É interessante esse dado que você trouxe. Nós somos o último país a abolir a escravatura. E diferente de alguns outros países, ao invés de pegar esses escravos que trabalhavam nas nossas lavouras e transformá-los numa classe média assalariada, nós trouxemos imigrantes para o país e demos os empregos dos escravos, a área vaga de trabalho que os escravos deixaram, o vácuo que eles deixaram para os imigrantes. E o que aconteceu com a população negra? Ela simplesmente fugiu, foi para as periferias e vive à margem vivem à margem dessa pobreza e dessa situação até hoje. Você bem falou, né? Nós ainda não conseguimos efetivar políticas não só de segurança pública, mas de assistência social, de desenvolvimento socioeconômico. Nenhuma. E tudo isso se reflete nessa matança. Nós estamos em 2018, nem escola de tempo integral é realidade no Brasil. Pois é. A não ser para quem classe média para cima. E olha lá. Quem tem dinheiro para pagar. Isso. Por Olha ela. lá. Olha só, nós temos um comentário de um telespectador, Ronaldo, e ele diz o seguinte: os programas policiais invadem as residências e os apresentadores falam que são contra fazer justiça com as próprias mãos, na forma indireta, contribuem com a violência, só procuram mostrar a violência nos bairros pobres e o Estado não oferece uma polícia preparada para combater o crime. Eu chamaria de programas policialescos, né? Porque não são policiais de fato. Até porque a polícia trabalha com técnica, com outra coisa, com perícia, com inteligência. São programas policialescos. E que lidam com um certo gosto da população, tanto que a internet hoje, os dois maiores acessos, é violência de um lado e sexo do outro. Um certo gosto mundial da população por esse tipo de coisa. Sim. Aí com a palavra, os colegas. Acho que existe um incentivo, na verdade, aí, né? Quando a gente fala do tema, né? Do linchamento e tal, fazer a justiça com as próprias mãos, Código de Hammurabi, etc. Na verdade, a gente está falando justamente de uma reprodução do que um dia existiu, como você mesmo colocou no começo, de aí, se for para falar da parte da psicologia, eu sou psicóloga, e eu acho que existe uma desumanização de algumas pessoas, né? Da mesma forma como na época onde a gente escravizou pessoas que vinham da África, a gente tem hoje, e a gente olhava para aquelas pessoas, né, enquanto sociedade, como pessoas que eram menos humanas, que não eram humanas, que estavam ali para servir, etc. Hoje a gente, infelizmente, continua reproduzindo aí, não só a sociedade, mas, como o próprio colega comentou, isso nos é bombardeado todos os dias, que a gente está, sim, falando de pessoas que são consideradas pela sociedade menos humanas. As pessoas que estão aparecendo no programa policial não é quem tem um helicóptero com 450 gramas de quilos de pasta base de cocaína. Então, quando a gente fala não, vamos combater as drogas, etc., por isso que eu pergunto ao companheiro se era atacado ou se era varejo. Porque quem tem morrido é quem está no varejo. Né? Se a gente pensa que o tráfico internacional de drogas é um dos negócios mais lucrativos do mundo, a gente definitivamente não está combatendo as drogas ou combatendo o comércio ilegal de drogas. A gente está combatendo existências específicas, pessoas específicas e subjetividades específicas. E isso entra dentro da casa de cada cidadão que está assistindo, todo dia, meio-dia, independente do canal. E aí, dependendo do estado, também muda, não sei como é que é o nome do daqui, mas definitivamente existe o bendito programa policialesco, que o nosso colega vem dizer, que incute num imaginário social
que está tudo bem a gente, em nome de uma guerra às drogas, atacar o varejo, que é exclusivamente pessoas jovens, pobres, negras, desumanizadas, que estão na periferia. Essa estigmatização, rapidamente, essa estigmatização, ela é um fenômeno que não é apenas ligado a esse tipo de violência que a gente vive aqui. Hannah Arendt, quando ela discute, por exemplo, sobre o antissemitismo, ela é muito clara nisso. É a minha filósofa favorita. Hannah Arendt diz assim, olha, como é que foi possível matar o judeu em massa? Como é que foi possível? Porque eu desumanizei o judeu. Eu estou vendo uma barata. Então, uma barata, eu vou lá e esmago. Esses jovens de periferia que causam medo e que não são necessariamente porque são vítimas de algozes, há uma interrelação complexa. Por isso, qualquer simplificação nessa área é simplificação. Complicadíssimo. É bom para discurso político, horrível para controlar a realidade. Mas, enquanto esses objetos do linchamento, como os objetos da violência em última ratio, são transformados, são desumanizados. Quando você desumaniza, você pode matar. Assim como a vilanização das forças de segurança também não contribui para o processo de discussão. Porque a sociedade precisa se defender. Isso. É importante que se diga que o tráfico é um mercado do sangue. Não tem essa história que só morre no atacado, não. No varejo, não. Não dá para cobrar em cartório. No atacado está morrendo gente. O Estado só ataca o varejo, me parece. Acho que essa é a questão, não é quem morre. Quem o Estado ataca. Mês passado agora, morreu agora aquele que foi de helicóptero. Não sei se vocês acompanharam, aqui no Rio Grande do Norte, foi no Ceará, e o helicóptero usado lá por eles, eu parar aqui, morreu ao alto escalão do PCC. Sim. Abaixo apenas o líder principal. Então, assim, estão se matando de maneira sistemática. Sabe quem não está morrendo? Quem não está morrendo é o usuário que está financiando essa indústria do morte. Ele não. Mas quem está vendendo estão se matando. E essa visão do bom traficante, na prática, isso não existe. Não existe. Traficante é uma pessoa violenta que mata, quase todos andam armados, porque precisam andar armados para matar o concorrente dele. E eles têm a obrigação de quem comprar e não pagar de matar. Sim. O problema é o problema quando o Estado ajuda isso a acontecer. Essa visão do bom traficante, isso não existe. Não, absolutamente. Não falamos disso, é quando o Estado ajuda que é o problema. Eu costumo dizer que no problema do tráfico é porque não dá para cobrar em cartório dele. Não, mas há um parênteses. Doutor Carlos talvez não tenha entendido a colocação. O que você colocou como o topo da pirâmide do tráfico seriam os chefes do PCC. Não são eles. A visão que nós temos é que não são eles. Existem forças, inclusive políticas. Existe a elite econômica e a elite política envolvida com o tráfico de drogas. Por que até hoje não se sabe de quem é o dono daqueles 500 quilos de cocaína? O Grande Norte tem político eleito com o dinheiro do tráfico. Claro, claro. E é esses que questionamos. Eu não acho que o alto escalão do PCC seja essa elite do tráfico. Não. Exatamente. Definitivamente o que eu considero como elite do tráfico é o dono daquele helicóptero que desceu na fazenda de um certo senador e que até agora a Polícia Federal não sabe a quem pertence. E não prendeu ninguém, não processou ninguém e vai ficar por isso mesmo. Compreende? Essa elite que nós também queremos que seja pega e que seja processada e condenada e punida. Porque é ela que traz as grandes quantidades para abastecer os conglomerados urbanos. Eu discordo completamente de você, doutor Carlos, nesse sentido. Nós temos certeza que não é. Nós temos certeza que não é os pequenos pacotes que chegam. O tráfico internacional de drogas, promovido e financiado por essa elite, que nós sabemos bem quem são, é que na verdade é esse ponto de distribuição. Temos uma questão no nosso tempo ainda do programa, ainda podemos abrir espaço para mais uma questão. Ele diz o seguinte: a quem reclamar quando o desmando contra os direitos humanos está no sistema judiciário? Adeus. Pergunta a Deus. Adeus, né? Pergunta Se estiver no topo, adeus. Se estiver abaixo, aí você tem o CNJ, tem o CNJ. Na verdade, acho que falando em termos de Rio Grande do Norte, acho que a gente que vale então divulgar algumas instâncias que estão aí fazendo frente a desmandos não só do judiciário, mas de outros cenários. Uma por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que se chega uma demanda lá, com certeza a gente acompanha junto. Outra é o Centro de Referência de Direitos Humanos Marcos Dionísio, na UFRN. Outra é o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, também aqui do Rio Grande do Norte. Então, não necessariamente são instâncias que têm apoio financeiro, estatal e etc., mas são pessoas que estão olhando, de fato, com carinho aí para a forma como o Estado viola os direitos humanos da sociedade. E aí não garantimos, obviamente, resolver o problema, mas estamos de portas abertas, sem dúvida, para receber qualquer tipo de demanda. A pergunta do Daniel é interessante.
Ele está perguntando, e quando quem deveria fazer a justiça, qual a diferença entre lei e justiça, que é justiça filosófica, é interessante essa discussão. Há uma diferença entre lei e justiça muito grande. As pessoas confundem lei com justiça. A lei pode ser absolutamente injusta e o Terceiro Reich mostrou isso. E era tudo legalizadozinho. Né? Nós tivemos uma ditadura militar, tem alguns pré-candidatos discutindo isso, uma ditadura militar que durou 21 anos, era legal porque ela estava institucionalizada. Exato. Mas era uma ditadura. Quer brincar que não era ditadura? Era. STF. Então, assim, o problema da justiça é porque a justiça não pode ter apenas... Isso é uma discussão que nós estamos perdendo nas escolas, na sociedade como um todo. Justiça não é apenas a aplicação de lei. Justiça é uma série de elementos que tem que existir. E quando a gente olha agora que estamos em época de Copa do Mundo, Suíça e Suécia, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Norte-Alemanha, Holanda, Bélgica, e você nota que aqueles países atingiram padrões civilizacionais altíssimos, claro que não só porque são melhores ou piores, e assim como o nosso povo não faz o que faz, porque... faz porque quer, filo porque quilo, como dizia um ex-presidente. Então, nós precisamos repensar algumas questões e eu sempre repeti, nessa área aqui, eu já estou nessa área aqui desde 2006, sempre observando, eu sou só um observador, sou um pesquisador. Mas uma vez a pessoa me acusou, você deveria ser secretário, de jeito nenhum. Eu sou só observador. Quem está na linha de frente aqui é meu primo, tá? Descobri hoje que ele é meu primo. É meu primo. Quem está na linha de frente são vocês. Eu sou aquele que faz o papel de observação. Mas uma coisa que eu quero dizer, nenhuma explicação simples. É só isso, é só explicação simples, não tem validade nenhuma. Porque é muita coisa envolvida e todas devem ser olhadas. Meus queridos, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, a disponibilidade e a competência com a qual vocês nos ajudaram a refletir sobre esse tema tão importante. O programa Grandes Temas fica por aqui, mas você que nos assistiu pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Lá você acompanha o tema dos próximos programas, pode rever programas anteriores e enviar sugestões de temas para a nossa equipe. Então, curta a nossa fanpage do Grandes Temas e acompanhe o nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até segunda-feira que vem. Uma boa noite a todos.